Vamos para mais uma parte da nossa introdução sobre os níveis de organização do corpo e falaremos um pouquinho sobre as células. Algumas células do nosso corpo apresentam propriedades de divisão de uma forma intensa. E outras células não se dividem, não apresentam propriedades de divisão, como por exemplo a célula muscular estriada, né? Ou até mesmo os neurônios. Contudo, já saíram alguns trabalhos mostrando que áreas bem primitivas do cérebro contêm neurônios com propriedades ainda de divisão, não de uma forma significativa, mas já contradizendo o que antes era proposto, que neurônios não se dividiam. Nós vamos ver um pouquinho a divisão celular, quando ela acontece, quais as células e como essa divisão ocorre, de aspectos gerais que importa para a nossa disciplina. As células também, elas apresentam componentes específicos. Por exemplo, as células contêm uma membrana plasmática, essa membrana plasmática tem uma importante função, um citoplasma, que é um material gelatinoso com bastante água, e nesse citoplasma está imerso as organelas, chamadas citoplasmáticas, uma membrana nuclear para separar o material genético, membrana nuclear, e no interior o nosso material genético, no núcleo o material genético. O DNA, a membrana nuclear, material genético no núcleo dessa célula. Bom, as organelas principais, aqui uma representação 3D, num corte transversal da maior parte da extensão celular, eu já posso perceber que essa estrutura celular que forma o contorno da célula e a sua forma é a membrana plasmática. Nós conversaremos sobre a membrana plasmática. Numa aula específica, hoje é só um processo introdutório. No interior, já dá para observar a membrana nuclear, o núcleo da célula, né, formado, e o conjunto de organelas. Eu vou destacar as principais organelas das células. A mitocôndria, que tem uma função de produção de energia, a energia maior gerada pela mitocôndria é a base do substrato oxigênio. Então, o oxigênio ele é convertido em energia, que nós chamamos de ATP, adenosina trifosfato. Ele pode fazer isso também por via da glicose. Glicose, C6H12O6, também promove a produção de ATP. Ou seja, o ATP pode vir por uma via aeróbica e por uma via anaeróbica, ou conhecida como via glicolítica, para a produção do ATP, que é o combustível para que as células funcionem. Uma outra organela importante é o lisossomo. O lisossomo promove a digestão. Contém uma vesícula contendo diversas enzimas que podem degradar
partículas, micro-organismos ou alguma substância que a célula quer quebrar, que a célula quer fazer a lise, a quebra. Os centríolos são participantes da divisão celular, O nosso complexo de Golgi, mais os retículos endoplasmáticos, retículo endoplasmático liso e rugoso, são complexos de endomembranas. O retículo endoplasmático liso, ele não contém ribossomos associados, como o retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos, eles trabalham em síntese proteica. Os microtúbulos, eles vão formar o citoesqueleto da célula para manter a forma da célula, transportar elementos de um ponto celular a outro. E esses são os aspectos gerais de uma célula. Vamos dar uma olhadinha um pouco na membrana plasmática. O que importa nesse momento? Conhecer sobre a membrana plasmática. Todas as células apresentam membrana plasmática. A membrana plasmática, ela delimita dois meios. Vou fazer um esquema de uma célula. E aqui é como se fosse a minha membrana, o núcleo e as outras organelas dispersas. Essa membrana plasmática, ela divide o meio extracelular do meio intracelular. Então nós temos dois meios, meio extracelular e o meio intracelular, que são separados pela membrana plasmática. Nem todas as substâncias que estão fora têm livre acesso para sua entrada, nem todas as substâncias que estão dentro têm livre acesso para sua saída. Para que uma estrutura ou uma substância atravesse a membrana, ela precisa ser transportada ou ter uma certa afinidade com a membrana. E teremos uma aula específica sobre transporte de membrana. Mas já fica aqui algumas ideias. Se eu fizer um corte dessa membrana e colocar num microscópio eletrônico, que pode ampliar muito, eu vou perceber que essa membrana é formada por uma dupla camada. Uma camada mais externa e uma camada mais interna de fosfolipídios. Então, o fosfolipídio é representado pelo glicerol mais o ácido graxo. Uma camada, glicerol e o ácido graxo, duas camadas de fosfolipídios. Significa que estruturas ou substâncias que têm afinidade com gordura, como as substâncias chamadas de lipossolúveis, as substâncias lipossolúveis, elas têm livre trânsito, porque lipídio e lipídio apresentam afinidade. Uma substância lipossolúvel tem muita permeabilidade. Permeabilidade é a capacidade de atravessar a membrana, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora. Se ela for lipossolúvel, ela consegue atravessar fácil. Então já podemos pensar nas estruturas que não são lipossolúveis, que não têm afinidade com a gordura, mas têm afinidade com a água, as substâncias hidrossolúveis. Substâncias hidrossolúveis, elas não têm facilidade para atravessar a membrana, elas são repelidas pela membrana. Porque a membrana basicamente é de fosfolipídio, mas não é inteiramente de fosfolipídios. Vamos para alguns detalhes. Que substância é lipossolúvel e precisamos guardar? O oxigênio é lipossolúvel. O gás carbônico é lipossolúvel. Significa que tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, eles conseguem atravessar fácil
a membrana. Isso é muito importante, os gases transitarem pela membrana. Quais substâncias são hidrossolúveis? Os íons são hidrossolúveis. A própria água, então, é uma substância hidrossolúvel. Se eu quiser que um íon que está aqui fora, um íon X, que está dentro, aqui no meu meio interno, saia da célula, ele não vai conseguir atravessar a membrana, porque ele é hidrossolúvel, ele é repelido. Porém, nessa membrana plasmática, eu tenho os chamados canais iônicos, que são comportas feitas e formadas por proteínas que permitem o trânsito. Então, essa estrutura representada pelo número 4 é um canal que dá passagem a esse íon, desde que esse canal esteja aberto. Então, substâncias hidrossolúveis, elas podem ter permeabilidade. Só que a permeabilidade aqui vai ser seletiva. Vai depender da disponibilidade, da abertura dos canais iônicos. Um outro ponto interessante é como a nossa célula se divide. A nossa célula pode se dividir de duas maneiras, promovendo a chamada mitose ou a meiose. Vamos lá, de uma forma simples. Na mitose, a célula, quando vai se dividir, ela duplica o seu material genético. Então, ela tem o seu material genético duplicado, e ela promove a divisão. E quando ela se divide, ela forma duas filhas com aquele material genético que foi duplicado. Então significa que inicialmente a célula tinha um material genético, por exemplo, 46 cromossomos, ela duplicou esse material genético e formou duas filhas com 46 cromossomos. Quando essa célula tem a quantidade total de cromossomos, ela é chamada de célula diploide. Vocês vão encontrar nos textos como 2N. Então essa célula é uma célula diploide, é uma filha, e essa é uma outra célula diploide, outra filha que tem a quantidade de material genético igual à original. Isso é uma mitose. Isso acontece em células somáticas, como as células do tecido epitelial, as células do tecido muscular liso, as células do tecido cartilaginoso, por exemplo. E a meiose? A meiose é muito parecido o início com a mitose. Eu tenho uma célula que vai promover a sua divisão. Isso significa que essa célula ela duplica o seu material genético. Que eu estou fazendo as cromátides duplicadas. E aí tem o pareamento das cromátides e tem uma troca de cromossomos para misturar esse material genético. Então, na primeira divisão, eu formo duas filhas. Só que aqui eles trocaram material genético. E uma segunda divisão, onde cada uma delas vai formar duas. Então, eu vou ter a formação de 4. Só que agora esse material genético
né? Esses 46 cromossomos aqui, dessa célula e dessa célula, vão se dividir. Eu vou ficar com as células desta configuração, com metade dos cromossomos. Quer dizer que agora eu tenho 23 cromossomos em cada uma das filhas. E essas filhas têm metade do material genético, são chamadas de haploides. Haploides ou célula N. Onde encontramos essas células? Nas gônadas. As gônadas produzem isso. A gônada é o testículo que produz o espermatozoide e o ovário que produz o oócito. E veja como faz sentido. Se o espermatozoide tem 23 cromossomos e o oócito, o conhecido ovócito, né, tem 23 cromossomos, quando essas duas células se juntarem, eu vou formar um novo ser com 46 cromossomos, 23 vindo do espermatozoide do pai e 23 do oócito proveniente da mãe. Essas células que fazem meiose são as células conhecidas como gametas, produzidos pelas gônadas.